Opa! Daí, pessoal, tudo bem? Então, vou gravar aqui a parte também da aula 2 que ficou faltando sobre inversores. Eu vou tentar ser mais breve, né? Vou gravar uma aula de mais uma hora aqui. E vamos lá. Bom, primeiro eu abri aqui os sites dos fabricantes, dos principais fabricantes, principalmente de longa data. E eu vou mostrar alguns tipos de inversores, como que eles classificam, assim, como que a gente pode diferenciá-los, né? Primeiramente aqui a gente vai falar dos string inverters, que são os inversores mais comuns aí, que a gente encontra no mercado para a maior parte das aplicações em instalações residenciais, comerciais e até industriais de porte médio aí, né? E depois a gente vai falar um pouco de inversores centrais, e microinversores e o inversor da SolarEdge. Bom, os inversores basicamente eles têm a função de converter a energia gerada em corrente contínua dos painéis para corrente alternada e fazer com que essa conversão ocorra da maneira mais eficiente possível, otimizando a geração dos painéis de acordo com o ponto que o painel se encontra na radiação, tendo em vista a radiação incidente no painel, temperatura e todas as variações que possam ocorrer, né? Em relação à rede elétrica, o inversor ele injeta corrente, né, sincronizado com a rede da concessionária, com a tensão, e basicamente, além dessa função, ele também tem uma série de proteções, tanto na entrada quanto na saída. Caso aconteça algum tipo de distúrbio, ele se desconecta automaticamente, né? Ele tem uma série de proteções internas também que garantem a operação segura em relação à temperatura. O inversor ele nunca processa uma quantidade de energia maior do que ele consiga realmente, de fato, processar, né? Numa situação de alta temperatura, ele vai limitar a potência de saída para que não supere, né, o valor de temperatura dos componentes e acabe tendo algum tipo de queima, né, interna e dano para o sistema. Por isso, ele é um equipamento que tem uma garantia razoável, né, aí, normalmente 5 anos, mas tempo de vida útil em torno de 12 anos. Microinversores, tempo de vida útil aí vai variar de acordo com a tecnologia, mas em geral em torno de 15 a 20 anos, aí, algumas marcas até 25 anos. Muito bem. A gente pode aqui classificar eles em relação ao tipo de conexão com a rede, inversores monofásicos ou inversores trifásicos. Geralmente eles funcionam nas duas frequências, né, 50 ou 60 Hz. Tem uma configuração de parâmetros de nível de tensão, frequência, limite superior, inferior, né, máximos de operação, né, dessas características elétricas para cada país, né, seguem aí as normas de qualidade de energia elétrica de cada país. Bom, além disso aqui, em relação ao nível de tensão, a gente tem a maior parte dos inversores, eles são feitos para conexão em 220 monofásico ou trifásico em 380 tensão de linha, né? Fase 380, fase neutro 220, tá? Quando se fala em inversor monofásico, inversor ele é geralmente em 220 volts, fase neutro, né? Padrão, sei lá, europeu 230 volts, né? Fase neutro. Enfim, mas você consegue ligar aqui em fase e não tem nenhum problema, né? Alguns microinversores, daí eles são 127 volts, né? Você pode conectar em fase neutra, mas no geral os inversores grid tie aqui, tipo string inverter, são monofásicos, são 220, tá? Vamos abrir aqui primeiro os monofásicos. Os monofásicos eles vão ter aí de algumas marcas até potência de 8 kW, raramente 10 kW. Então aqui no caso da ABB, ela começa aqui em 1.2 e vai até 6 kW nos inversores mono. Nos inversores do tipo trifásico, ele vai ter lá de 5.8 até 175 kW, que daí já pode considerar
quase central, né? Mas ainda assim aqui classificado como string inverter, tá? Bom, vamos começar pelos monofásicos aqui. Então vamos abrir aqui o de 6 kW. Ah, sim, aí lógico, né? Tem uma série de variações aqui dos tipos de inversores. Reparem aqui que é a mesma potência, mas, por exemplo, esse aqui tem display para você poder olhar e esse aqui não tem display. Basicamente, o inversor sem display para baratear custo, porque geralmente você configura a comunicação pela internet e usa o aplicativo para você ver se está gerando ou se tem alguma coisa de errada com a geração, tá? Vamos lá, vamos abrir o Q de 6 convencional com display. Muito bem. Deixa eu ver se a gente consegue achar aqui a documentação. Vamos lá. Então, o site da BB é bem organizado, tem uma documentação bem completa, não são todos os sites que você vai conseguir. Então, vamos pegar aqui primeiro o datasheet. Geralmente o datasheet desses inversores menores, ele vem já com todos, mas nesse caso aqui só tem o de 6 mesmo, né? Legal, aqui dá para ver um pouco da topologia, né? Então esse aqui é a carinha do inversor, tá? Ele vai na parede, né? Ele tem uma série de funções aqui, a gente pode citar, das principais características a questão da presença de 2 entradas de MPPT, então ele aceita até 2 entradas diferentes aqui, né, de painel solar, que podem ser em orientações diferentes, e eles vão funcionar de maneira singular, né, separadamente, otimizando a geração dessas 2 strings separadas. Entretanto, se você tiver todos esses painéis orientados para o norte, por exemplo, e tiverem o mesmo número de painéis em cada string, dentro aqui você pode configurar para que ele paralele as 2 entradas de MPPT, e aí funciona como se fosse uma só, tá bom? No mais, aqui ele tem algumas outras características de funcionamento de parte de comunicação e tal, mas vamos para as características elétricas, né? Eles separam aqui em entrada em CC, né, em corrente contínua, assim, os parâmetros elétricos da entrada em corrente contínua dos painéis, parâmetros de saída, né, então, características elétricas de saída, e performance. Depois fala um pouco aqui sobre a topologia, né, das variantes que você tem do inversor, né, da entrada, parte de proteção, e aí demais informações de tamanho, comunicação e tudo mais, tá? Então, vamos lá, vamos começar a analisar aqui. Esse inversor aqui, ele é um inversor que ele tem um valor de tensão máxima de entrada de 600 volts, então aqui eu tenho que respeitar, né, o número de painéis em série que eu vou colocar baseado nessa tensão máxima aqui, né? Então aqui é o valor absoluto máximo. Então a tensão em aberto da minha string de painel, numa temperatura de 0 graus ou até menos 10 graus aqui, ele tem que ficar abaixo de 600 volts, tá? Ele tem um valor de tensão de startup de 200, nominal aqui de 200 volts, mas ele pode ser ajustável aqui de 120 a 350. A faixa de operação de tensão de entrada aqui, né? O mínimo ele vai ser igual a 0,7 UV start até 590. Então o mínimo aqui seria 90 volts se a gente tiver aqui ajustado a tensão mínima para 120. A tensão nominal DC, que é utilizada aqui para poder gerar as curvas de eficiência, inclusive, seria 360 volts. A potência de entrada aqui nominal seria 6.200, tá? Número de MPPTs de entrada separadas 2. Potência máxima que você pode colocar em cada entrada de MPPT é 4.000 watts, tá? Repare o seguinte, ó, o inversor total ele vai entregar 6.000 watts, 6 kW, né, para saída, mas você pode, em cada entrada, sobredimensionar. Então, aqui você consegue chegar até 8 kW, né? Se a gente for calcular o quanto percentualmente que representa 8 kW em cada entrada, por 6.000, então aqui vai dar aí 33%, tá? O que acontece, né? Ele permite fazer um sobredimensionamento nas entradas, né?
justamente porque tem situações assim que, sei lá, uma instalação leste-oeste, eu tenho mais área no telhado leste do que no oeste, então pode ser que uma string fique um pouco maior do que a outra, né? Então você consegue, não precisa ser exatamente igual a potência nas duas entradas, se você vai fazer com que o inversor opere com as duas entradas de maneira separada, né? A faixa de operação aqui do MPPT desse inversor, aí eu não falei, né, mas existe uma faixa de tensão que você respeita aqui na entrada de cada MPPT, onde o algoritmo vai funcionar, né, de MPPT, né, o algoritmo que busca o ponto de máxima potência daquela string. Então, se estiver fora dessa faixa de tensão aqui, o algoritmo não vai funcionar da maneira adequada, né? Estando dentro dessa faixa aqui, o algoritmo sempre vai conseguir caçar o melhor ponto de operação daquele arranjo de painéis. Então, o correto é você sempre dimensionar para que o sistema fique dentro dessa faixa, tá? Aqui a limitação de potência, né, com a configuração dos dois MPPTs em paralelo, né? Então, a tensão de MPPT aqui pode, deixa eu ver aqui, pode ficar aqui até, eu não estou entendendo na verdade, que a tensão tem que ficar em torno de 580, de 480 a 580. Tá, não entendi isso aqui, teria que olhar no manual para ver o que é. Power Limitation, configuração em paralela. Bom, enfim. Bom, limitação de potência para cada MPPT com a configuração independente. Então, aqui tem uma diferença de tensão de operação em cada canal, né? Num canal você coloca 400, daí no outro aqui aí vai operar nessa faixa de tensão, e no outro 400, daí nessa outra faixa de tensão, né? Uma entrada opera com a tensão, pode operar com uma tensão até menor, né? Aqui tá tipo o máximo de diferença entre as entradas, né? Entendi. Bom, ok. Aqui é a corrente máxima de entrada, né? Daí barra para cada MPPT. Então no total é 40 amperes, então por entrada. Isso aqui, se eu for considerar o painel de 60 ou de 72 células aí, ou 144, isso aqui cada série de painel aí vai ter uma corrente em torno de 8 a 9 amperes, né? Então, em cada entrada, eu conseguiria colocar em paralelo até dois arranjos em série, né, de painéis, entendeu? E porque daí a corrente ficaria ainda abaixo do limite, tá? E provavelmente, deixa eu ver aqui, ó, número de pares de entrada DC para cada MPPT, ó, tem 2 conectores de entrada, positivo e negativo, de entrada para cada MPPT, entendeu? Então eu posso conectar em cada entrada ali duas strings, né? E aí ele paralela ali dentro do inversor, né? Tipo de conexão, Quick Fit PV Connector, que é o conector do MC4 ali, né? Você conecta diretamente, você não tem que entrar com o cabo e parafusar em algum terminal do inversor. Esse cara aqui, ó, tem proteção contra inversão de polaridade, né? Não queima o inversor. Então, se você trocar o positivo com o negativo, tem uns campeão que fazem isso aqui na instalação, né? Conectam antes de medir o que está chegando mesmo no terminal. Às vezes crimpa errado, né? Tem que tomar cuidado com esses detalhes aí, porque pode ser que você tenha um inversor que não tem esse tipo de proteção e aí, babau, queima mesmo. Tem uma proteção de sobretensão aqui para cada MPPT com varistor. Tem um controle aqui de isolação dos strings. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver o que mais. DC switch para cada MPPT. Assim, dentro ali na entrada da corrente contínua, você tem uma possibilidade de você ter tipo uma chave, né?
que você secciona a conexão dos painéis com a entrada do inversor, tá? Na saída desse cara aqui, então, ele é monofásico, né, single phase, ele consegue potência nominal na saída 6.000 watts, tá? A aparente máxima pode chegar até 6.650 VA, né, isso se configurado para injetar aparente. A tensão nominal desse cara aqui é 230 volts, mas ela é ajustável, ela funciona aqui com uma faixa bem grande de tensão, e geralmente você configura o inversor, se ele já não vier configurado para o Brasil, você pode configurar ele para atender as características nominais da rede elétrica aqui no Brasil. Então não 230, mas sim 220 volts em 60 Hz, né? Corrente máxima aqui AC de saída, né? Então em torno de 30 amperes, né? Se a gente considerar que fazer uma conta aqui, então 30 vezes 220 tá me dando 6.600 VA, né? Seria a minha potência aparente. Frequência, faixa de frequência, né? Não quer dizer que ele vai operar variando a frequência dessa forma, é a faixa onde ele consegue operar, tá? Deixa eu ver o que mais. Ele consegue ter um ajuste de fator de potência de mais ou menos 0,8, tá? Mas geralmente ele vem setado para 1. Isso aqui é só se você configurar ele para fazer isso. E o tipo de conexão com a rede elétrica é com um bloco de terminais, né? Então você tem que chegar com o cabo ali dentro e parafusar. A distorção harmônica total desse cara é em torno de menor do que 3%, THD. Numa situação de falta, esse cara pode contribuir no máximo, momentaneamente ali, com 40 amperes, tá? Antes esse aqui não era uma informação muito fácil de encontrar, agora sim o pessoal está colocando aqui, tá bom? Então aqui, ó, tipo de proteção, ele tem sistema para detecção de ilhamento, né? Então, no caso, se a rede da Copel ou de qualquer concessionária acabar faltando por algum motivo, ele identifica essa condição de ilhamento, né? Que não existe mais a rede principal, e aí ele sai fora, ele para de gerar, ele abre a conexão do inversor com a rede, né? Aqui ele tem uma proteção de sobrecorrente CA para 40 amperes. Tipo da conexão aqui do varistor de saída. Então são 2 varistores de saída entre fase e neutro e fase e terra, tá? Muito bem. Aí aqui são as performances de eficiência, né? Tem 2 tipos de performance, a performance europeia e a performance máxima, né? Isso aqui segue um padrão, né, de medição lá específico, e isso daqui é a eficiência máxima numa condição de teste que o fabricante faz, né? Então, mais aqui, ó, 97%. Então, pense, ele apenas gasta aí em torno de 3% para funcionar na potência nominal. Vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Com 6.000 watts, 3% representa 18 watts. Então, ele consome 18 watts de potência para poder... Aliás, 180 watts de potência. Fiz errado a conta aqui, ó. 180 watts de potência para poder processar 6.000 watts, né? Uma eficiência bem alta aí, né? Tem um consumo noturno aqui conectado à rede. Deixa eu ver. A potência aqui de threshold, né, de gatilho, para que ele comece a operar, tá? E é isso aí. Esse aqui eu vou gastar um pouco mais de tempo, porque dá para explicar bem certinho o que é cada coisa. Todos os inversores vão ter essa lista de parâmetros, os monofásicos, trifásicos, né? E basicamente vai mostrar também um pouco do diagrama, de como é que é conectado. Então aqui a gente tem o inversor, né, a parte de potência mesmo, né, e conexão aqui da entrada dos painéis, entrada 1 e entrada 2, né, dos 2 MPPTs, um conversor aqui para cada entrada. Tem aqui a conexão de saída, né, então
tem um relé aqui de proteção, tem um filtro de saída, um relé de proteção, varistor, aqui ó, fase e neutro, tá? Que é a parte de comunicação, opcional. A parte do processamento, né, do controle aqui desse conversor, né, a ponta inversora. Aqui no meio, entre as entradas e o inversor, nós temos o capacitor aqui do barramento. E aqui nós temos, né, as duas entradas protegidas com varistor fusível aqui, tá? Internamente. E aí nós temos duas possibilidades, dois modelos nesse caso aqui, a versão standard e a versão com a DC switch. Né? A versão standard, aí no caso a conexão é direta, não tem uma chave para poder abrir e isolar os painéis do inversor, né? E é isso aí. Muito bem. Aí aqui a gente tem algumas características a mais. Parte de comunicação embutida tem possibilidade de... Ele já vem já com uma interface wireless, né? Geralmente vem com uma plaquinha de comunicação. Deixa eu ver aqui. Ó, só tá dando o modelo aqui do tipo da comunicação, né? Wi-Fi. Tem a possibilidade de fazer a comunicação via Modbus TCP com o protocolo SunSpec, né, um protocolo padrão aí para utilização, né, e controle de inversores, tá, de fotovoltaico, entendeu? Que mais que ele tem aqui? Uma ferramenta de comissionamento com uma interface web, tá? Pode ser via display, pode ser via um programa que eles têm lá, Aurora Manager Lite, tá? E parte de monitoramento pela internet através do Plant Portfolio, Plant Viewer, que agora não é mais da BB, porque a BB vendeu todos os inversores, né? Isso aqui agora está com a empresa chamada Fimer, que é também uma das empresas grandes aí do mercado internacional de inversores, mas não é conhecido no Brasil. No Brasil eles não vendem nada. Vamos começar agora. Muito bem. Algumas coisas opcionais aqui, né? Parte de comunicação, kit com RS485, né? Que você pode comprar, mas é difícil de comprar, até o pessoal da BB não consegue vender, assim, já conheço pessoas que passaram apuro precisando disso para projetos de pesquisa e desenvolvimento e não conseguiram comprar da BB. E é isso aí. Então ele não é tão grande, ele tem mais ou menos o tamanho de um aquecedor de água de passagem aí, peso de 20 quilos, preso na parede com bucha mesmo, né? Ele é IP65, mas não quer dizer que você pode deixar ele pro lado de fora da sua casa, né? Ele não é recomendado instalar inversor em ambiente que pegue sol, chuva, direto, né? Isso prejudica a vida útil. Aqui tem todas as normas que ele segue aqui para que ele atende, né? Ele é um inversor sem transformador. Antigamente a gente tinha inversores com um transformador na saída, seria um inversor com um transformador isolador aqui na saída, o pessoal da elétrica aí vai saber mais, extremamente pesado aqui, muitas vezes adicionava aqui mais uns 10 quilos aqui nesse cara, e é isso aí. Deixa eu ver, variações aqui, tá. Agora vamos ver um inversor trifásico, vocês vão ver que é a mesma coisa, é mais do mesmo. Aqui, lógico, tem mais informações, mais manuais, tem software, tem um monte de coisa que vocês podem ver depois. Vamos ver aqui o inversor trifásico. Trifásico, vamos pegar um inversor grande já aqui. Vamos pegar um inversor de 60. Trio TM, PVS. Vamos pegar dois aqui. Vou pegar o PVS e o... qual a diferença do PVS para o TM? Acho que o PVS ele é simples, ele não tem display, se não me engano. A gente instalou um recentemente, mas vamos lá. Vamos ver aqui o datasheet aqui do nosso inversor. Olha só, ele já é bem maior, né? Ele tem uma chave de desconexão aqui do lado de DC, ou outra chave do lado AC. E
e é separado, né? A parte de potência e processamento aqui é que eu tenho basicamente as conexões de entrada e conexões de saída, né? Então, um inversor aí que opera até 60 kW. Tá? Aquele dá o datasheet de dois modelos, o TM50 e o TM60, né? E esse aqui para conexão em 400 volts nominal, lá na Europa, né? Aqui no Brasil seria 380 fase, né? Se eu for instalar em Santa Catarina, ok, ele vai funcionar sem eu precisar colocar um transformador. Se eu instalar esse cara aqui no Paraná, eu preciso colocar um transformador, entendeu? Que vale um adendo, né? Que quando você instala com um transformador, é recomendado que esse transformador seja isolador, né? Pode ser estrela, com os dois lados aterrado, mas eu já vi pessoal colocando estrela delta, já vi diversos artigos aí que recomendam um, não recomendam o outro, mas assim, se fosse para recomendar algum, qualquer um que for isolado é melhor do que o não isolado, né? Por questão da isolação galvânica, que vai dar uma proteção extra aí para tua instalação, tá bom? Muito bem. Vocês vão reparar aqui que os aspectos técnicos principais de entrada e saída são basicamente os mesmos, né? Só mudam daí, evidentemente, os valores. Esse cara aqui, ele suporta uma tensão de entrada até 1000 volts, então posso colocar bastante painel em série aqui, né? Ele tem uma tensão de operação aqui para o MPPT, que é um pouco diferente aqui, ó. Então, a faixa aqui, ó, de operação da tensão DC do MPPT entre 480 e 800 volts para a versão de 50 kW, 570 para 800 volts para a versão de 60. Esqueci de mencionar que na versão de 60 kW a tensão de conexão é 480 volts, né? A gente vai ver aqui, né? E aí você vai precisar de um transformador, né? Não tem muito o que fazer, tá? Deixa eu ver o que mais aqui na entrada. Esse cara ele tem 3 entradas de MPPT, né? Aí aqui na versão SX e SX2 e uma entrada apenas na versão S, tá? Número de MPPTs em paralelo, apenas um, né? Tipo, acho que os inversores maiores permitem ter várias opções aqui de configuração em paralelo também, não só com uma ou duas possibilidades aqui. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Máxima potência de entrada por MPPT, então 17.500. Então vamos ver nesse caso aqui para esse inversor de 50, 17.500 vezes 3, eu tenho 52,5 kilowatts. Se eu colocar mais, eu vou queimar o inversor? Não. Basicamente, ele não vai processar essa energia. Você pode até conectar, mas você tem que respeitar os limites de tensão máxima, evidentemente, né? E tentar deixar sempre dentro da faixa de tensão do MPPT aqui, né? Neste caso, entre 480 e 800, para que ele funcione da maneira mais adequada e respeitar a corrente máxima para cada MPPT, tá bom? E aí, se numa situação hipotética, por exemplo, eu tenho uma conexão aqui de 600 volts, 36 amperes, vamos ver aqui, 600 volts, 36 amperes, vezes 3, por exemplo. Vezes 3. Em cada entrada eu tenho 600 volts e 36 amperes, né? Tenho 64, né? Tá até bem exagerado aqui, né? O que vai acontecer é que ele vai chegar nesse ponto, ele vai chegar em 50 kW de geração e ele vai limitar nisso, entendeu? Ele não vai processar
mais do que isso. Na verdade, ele vai entrar 52 aqui no máximo, ele vai conseguir processar. E esse valor aqui, essa diferença entre 64 e 52, simplesmente é um potencial que você não está aproveitando, né? Você está ceifando lá, ó, aquela pico da curva de geração, né? Basicamente, durante um momento, né? Só que o que acontece? Se você força muito o inversor a sempre trabalhar nessa condição nominal, evidentemente que ele vai não perder vida útil, né? Porque ele é bem seguro, assim, né? Mas sim, vai acabar perdendo um pouco de vida útil, né? Lógico que se o inversor trabalhar numa condição sempre mais folgada, né? Ele não vai ter tanto estresse e provavelmente vai suportar mais tempo, né? A vida útil de inversor, ela está muito atrelada, principalmente dos inversores string, a vida útil dos capacitores eletrolíticos aqui no barramento, né? Eles ficam trocando energia aqui em alta frequência e ao longo do tempo eles vão deteriorando. Geralmente um MTBF aqui que vai dar 12 anos de vida útil, entendeu? Muito bem. Na saída tem as características aqui, né? O tipo de conexão, trifásico, então a 3 fios mais o terra ou 4 fios mais terra. Tensão de conexão desse cara 400 volts, no nosso caso aqui 380, aqui 480 você vai ter que ser obrigado provavelmente a colocar um transformador, né? Vai ter que comprar um transformador para esse nível de tensão aqui. Corrente máxima da saída aqui, 77 amperes, para falta 92 amperes, por um curto espaço de tempo. E aí aqui repete quase tudo que tem no outro datasheet, só que com um pouco mais, né, tipo, valores assim um pouco maiores aqui devido à potência, né? Mas é muito similar, é tudo muito igual. Nesse caso em específico, né, só para que vocês vejam aqui, então a parte 1 aqui é a parte de potência mesmo, né, desse inversor. Caixinha 2 aqui é a entrada AC, a entrada DC, né, conexão dos MPPTs, e aqui é a saída AC, né, a caixinha 3 aqui. Deixa eu dar uma olhada. Então aqui a gente tem as opções das versões, né? Então tem uma versão standard aqui, basicamente, onde ele já é uma conexão que ele paralela aqui, né? Tem uma entrada apenas e é paralelado aqui nos três MPPTs possíveis, aqui as 3 entradas possíveis, vai funcionar nessa condição, tudo em paralelo. Eu tenho aí uma entrada standard com DC switch, né, que consegue abrir isso aqui, né, essa entrada aqui, isolar os painéis do inversor. E aí você tem a versão SX, tá? Deixa eu ver, SX, isso. Na versão SX, daí você vai ter em cada entrada para cada MPPT, você vai ter uma proteção com fusível, com chave, entendeu? Então ele é bem mais assim, bem mais completo nesse termo, né? Pode-se dizer que ele já tenha o que seria aqui uma string box anexado ao inversor, tá? Bom, nesses casos, assim, você compra essa versão com essa caixa de conexão, que ele já vem com DPS fusível e DC switch, você nem precisaria colocar um string box adicional, a não ser que os painéis estejam muito longe do inversor, e aí é bom você colocar pelo menos uma string box na saída de cada string lá onde estão instalados os inversores, né? A gente já comentou sobre isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa variação de versão aqui de inversor também tem alguma a ver com a saída, né? Na versão standard é bem simples, não tem nenhuma chave para você seccionar, você vai ter que fazer isso com um disjuntor mesmo, né? Ou uma chave de manopla, alguma coisa assim. E na versão mais completa dele também tem protetor de surto, né? E uma chave AC aqui que desconecta as 3 fases e o neutro, né? Uma chave tetrapolar aqui, tá? No resto aqui é muito similar, né? O tamanho dessa criança aqui, deixa eu ver se a gente encontra aqui. Cadê? Ah, sim. Então já é bem maior, né? Então
tem 725 ou 72 centímetros de altura, tem 1,5 metro de largura e profundidade de 31 centímetros, tá? O peso aqui, então 95 quilos, deixa eu ver. Cadê? Opção full aqui, vamos pegar a opção full. O Iron Box, o Iron Box, 15 quilos. DC o Iron Box, 14 quilos. A parte de potência 66. Entendi. Isso aqui é o 95, é o peso total, né? Com as duas caixas de 95 quilos. Então já não dá para levantar uma pessoa só, né? Isso aqui já tem que ser com a ajuda de outra. De umas duas pessoas aqui, tá? Sim. Limites de operação, né? Temperatura ambiente. Deixa eu ver aqui, umidade relativa. Nível de ruído aqui em decibéis, 75 decibéis a 1 metro de distância. E operação, altitude máxima de operação em torno de 2.000 metros de altitude, tá? Bem tranquilo, bem de boa, né? Aqui, ó, como é que ele é conectado. Você pode primeiro encaixar a parte de potência, depois encaixa a parte de conexão DC. As entradas estão aqui embaixo do MPPT. Aqui tem o display, ó, desse lado aqui. Essa aqui é a versão completa aqui com display. E acho que é isso aí. Vamos ver aqui a versão PVS para ver se tem alguma diferença muito significativa. Vamos ver rapidamente. Abre aí, datasheet. Ele é um pouco diferente. Eu não estou vendo aqui o AC Wiring Box. Vamos ver como é que funciona esse cara aqui. Putz, eu acho que a gente já instalou, mas eu não participei da instalação desse cara aqui. Mas eu tô vendo que ele tem display. A gente instalou esses tempos um aí sem display grande aí. Enfim. Mesmas características de entrada. Características de saída aqui também. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui, alguma coisa diferente. Bom, vamos ver aqui. Vamos ver a saída, como é que é. As 3 fases, neutro. Não tem. Ele não tem. Deixa eu ver aqui. AC, DC, DCP Controller. Não, os caras pra... ele não tem uma chave de saída. CA não tem o AC Wiring Box que tinha no outro. Mas ele tem as variantes aqui para conexão de entrada, né? O DC Wiring Box tem as versões standard aqui, que é direto nas entradas, né? Sem chave, não, mas aqui tá mostrando com chave, né? Os dois aqui, a versão S e a versão standard. Aí tem a versão SX, né? Que ele vai ter aí para cada MPPT ele vai ter entradas individuais, né? Para você de cabeamento, para você colocar as séries de painéis, as strings de painéis em cada várias strings de painéis em cada entrada de MPPT. Tem uma chave de desconexão DC aqui, varistor e fusível para fazer a proteção. E na versão SX2 você vai ter daí fusível nas duas entradas tanto na positiva quanto na negativa aqui dos painéis, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mais aqui menos, tá? Todas as entradas aqui negativa não tem fusível, assim, é tudo paralelado aqui. Entendi. Tá. Pra dizer a verdade, assim, o que substitui mesmo o String Box tem que ser a versão SX2, né? Que daí você tem um fusível tanto no polo positivo quanto no polo negativo, né? Então fica tudo bem separadinho, né?
E é isso aí. Muito bem. Mas aqui eu não estou vendo. Ele tem uma proteção aqui contra a fuga de corrente interna já. Que legal. Muito bem. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir agora de outro fabricante. Eu já falei que não ia fazer uma aula de 1 hora, mas já passei, né? Esse aqui é um fabricante austríaco, um fabricante excelente de inversores. E vamos abrir aqui um inversor qualquer aqui. Vamos abrir dois, na verdade. Vamos abrir aqui o Eco 27, que é um Eco não de ecológico, mas é um Eco de econômico. E vamos abrir o Simo Brasil, né? Esse, assim, a ABB ela não pensou em fazer um inversor para nossa rede aqui, fase neutro 127 e fase 220, mas a Fronius pensou em fazer. E aí, o que acontece? Comprando esse inversor, você não precisa colocar um transformador, né? Vamos pegar aqui o de 12 kW. Basicamente, assim, faz um downgrade do de 15 para o 12, que é 380 em 15, por exemplo, a mesma eletrônica, mesmo MOSFET que utiliza para o 12, né? Daí o que vai realmente limitar aqui é a corrente, né, do MOSFET aqui, que gera perda e, enfim, aquecimento. Daí pega o de 15 ou de 17 e não mexe em nada, basicamente só na tensão de operação, porque a corrente vai ser a mesma, né, similar, né, no caso, para o componente, né, tanto de 17 quanto de 12, né, vai ter uma corrente similar, porque um está em 220 e o outro está em 127 fase neutra. Mas enfim, bom, esse aqui é o Fronius Brasil. Aqui você tem os dados técnicos, bem similar, dados técnicos de entrada, número de MPPT, potência de fotovoltaico recomendada para esse cara aqui, né, que ele dá um limite inferior e superior, você pode ligar até menos, mas aqui provavelmente é uma faixa de operação dele vai ter uma eficiência legal de trabalho. Corrente máxima por entrada, que eu estou vendo aqui, a soma das duas correntes aqui, máximo aqui, 41 amperes, é um inversor de 12 kW em 127. Esse aqui é o Brasil? É o Brasil, né? Não, tá, mas isso daqui, perdão, aqui eu tô falando da entrada AC, né? A entrada CC, né? Já me perdi aqui, meia-noite, o professor tá ficando loucaço. Faixa de operação de tensão desse cara aqui de 200 a 600, de operação do MPPT, né, do algoritmo, de 300 a 500, tensão máxima de entrada em 600 volts. Ele não tem suporte para fusível, né, já integrado, você tem que colocar aqui uma DC switch antes, tá bom? Muito bem. DC switch, você tem que colocar uma string box antes aqui para fazer essa proteção daí, tá? Então, na saída aqui, nesse caso, os níveis de potência, né? Potência máxima. Então, 12 kW aqui, né? Ou 12.000, quase 12.000 VA aqui. Configuração da saída trifásico, nessa faixa de tensão aqui, 208 a 240, entre tensão de linha, no caso, né? Frequência de operação, corrente de saída aqui, né? Para as faixas de tensão. Daí ele já dá aqui, indica a capacidade do disjuntor para cada nível de tensão que você vai colocar. As eficiências, máxima e eficiência padronizada lá, né? No caso aqui do método SEC. Dimensões, peso, o tipo de conexão CA lá com parafuso, CC borne conexão parafusado, né? Nesse caso aqui. Então tem 6 bornes CC positivo, 6 bornes CC negativo. No outro lá, da BB, você entra com o próprio conector MC4 do painel, né? Aqui não, aqui você não usa o MC4, você entra com os cabos e parafusa direto lá, nos terminais. Esse cara consegue operar até 3.400 metros, nessa tensão de 600 volts. E é isto aí, deixa eu ver o que mais que ele tem aqui. As proteções, antilhamento, seguindo a norma tal. Deixa eu ver.
as interfaces de comunicação, USB, tem duas RS422 aqui, soquete RJ45, que você não usa, né? Você vai usar basicamente a Wi-Fi para você configurar o acesso à internet, mas ele também tem a possibilidade de você mandar comandos via SANSPEC, via Modbus RTU, e aqui é mais direto, né? Se não me engano, não precisa nem ter uma plaquinha de comunicação. Ele já tem os terminais para você poder conectar e mandar os comandos. Garantias. Esse aqui tem uma garantia. Deixa eu ver aqui a garantia desse cara aqui, mas é uma garantia padrão de 2 anos, e se você registrar o produto, ela sobe para 7 anos, geralmente. Deixa eu ver. Não. Tem que entrar no datasheet mesmo. Peraí. Vamos ver aqui se eu encontro alguma coisa aqui. Certificado. Folheto geral. Vamos ver. Três anos depois. Esse inversor austríaco, legal, maravilhoso. Aqui tem de todos os inversores. Porra, mas o Galvo nem existe mais, esse cara aqui. Esse aqui tá meio antigo, esse. Os caras esqueceram de atualizar a documentação. Ou tem o Galvo. Bom, enfim. Vamos ver. O Simo Brasil. Jesus. Simo Brasil, ó. Eu não tinha visto isso, meu Deus. O Ágilo, que é central. Olha que legal o inversor central deles. Começa a partir de 75 kW. Puxa, cadê a garantia aqui? Garantia. Tá escrito em algum lugar aqui do lado aqui, mas eu não consigo ver. Mas tudo bem, né? Não queria mesmo. Deixa eu ver. Receber todos os documentos. O site da Fronis tem muito material, mas muito mesmo, tanto que você se confunde até, na verdade. Vamos lá. Enquanto isso, vamos olhar aqui o Echo. O Echo, por mais que ele tenha essa potência toda aqui, ele tem apenas uma entrada de MPPT. Essa entrada de MPPT você pode ter até 6 conexões de strings, né? Então, positivo, pares positivo e negativo, só que é uma única entrada de MPPT. Ele é eco de econômico mesmo. Esse cara opera até 1000 volts aqui, né? Faixa de operação do MPPT de 580 a 850. Potência nominal de saída 27 kW, e aí vai, né? As mesmas configurações aqui, né? Muito bem. Deixa eu ver se ele já abriu aqui. Vamos pegar aqui certificado, instruções, guia rápido, panfleto. Folha de dados. E eu vou pegar um guia rápido aqui. Vamos ver em inglês aqui. CA. Vamos ver o que é isso. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a garantia. Warranty. Oh, caramba. Ué, cadê? Não tem garantia aqui, cara. Tá bom, então. Caramba, bicho. Bom, enfim. Vamos pro próximo aqui. Depois a gente vê essa questão de garantia, mas em torno, geralmente é 5 anos, no caso da Fronius é 7 se você registra o produto. Vamos ver o manual rápido aqui, o guia rápido de instruções. Vamos ver se... Idioma espanhol. Beleza, hein? Folha de dados, manual de instruções.
Dados do serviço. Genial. Não, não é isso que eu quero. Tá, vamos abrir o manual aqui. Tá, o manual, 3 línguas aqui, né? Esse aqui é um manual bem básico, assim, né? Na verdade, esse é um manual básico ou não? Não, tô achando que é o completo. Não, é o completo. Dá uma varrida no manual aqui. Aqui é a parte de conexão CC dentro do inversor, né? Tem uma foto aqui. Comunicação. Bom, essas coisas aqui é basicamente abrir datasheet, abrir manual e dar uma boa de uma estudada aqui, né? Tá. Vamos pro próximo aqui, ó. Dar uma corrida aqui, uma acelerada. Vamos pegar os inversores aqui da VEG. Pegar qualquer um aqui, ó. Pegar esse SW500. Vamos pegar. Tem 2 modelos diferentes, que engraçado. Isso aqui não tem cara de ser VEG, não. Isso aqui tem cara de ser um OEM de um chinês aí, sei lá. Chinês ou de algum alemão aí. Porra, potência até 100 kH. Caramba. Tá, quero ver o datasheet. O duro que no site da VEG é tudo meio que difícil de você encontrar as informações, né? A inversor para 380, vamos pegar esse aqui. 36, 40, deve ser esse aqui, deve ser a potência, deve ser de 36. Vamos ver. 36 kVA. Trifásico. Mas cadê o datasheet desse traço? E beleza, hein? O site da VEG é uma beleza, mas tá aqui, né, características básicas. Vamos ver se no Compare que a gente encontra alguma coisa. Não. Tá. Vamos abrir o site da SMA aqui, que é o mais top de todos aqui. Esses caras aqui têm uma série de equipamentos aqui diferentes, né? De string inverters, de diversos modelos. No Brasil é difícil de você encontrar. Alguns fabricantes, alguns distribuidores compram porque ele é muito caro, ele é o premium do premium, né? Então, aqui no Brasil, você encontra isso aqui, ó, o Tripower, em alguns distribuidores, né? O Sunny Boy, raramente você encontra também. Então, é mais seletivo, mas em questão de documentação, em questão de fabricante, assim, de referência, SMA é o top de todos, assim, né? Pelo menos era até um tempo, agora tá a SolarEdge aí, ela tá se destacando mais, né? Mas ainda assim é um inversor bem bacana aqui. Putz, cara, acabei de baixar o datasheet em alemão, né? Vamos pegar aqui em... Porra, tem um português aqui. Vamos pegar em inglês, né, cara? Melhor. Sunny Central. Vixe. Vou pegar em inglês mesmo, né? Tá aqui o inversor central. Vamos ver a potência desses camaradas aqui. Caramba. 4 mega. E isso sim é um inversor central. Olha a corrente dessa criança aqui. Para uma conexão AC aí, ó, 600 volts, né? A nominal. Meu Deus do céu. Inversor de 4 mega. Então, vamos ver o tamanho dessa criança aqui, mas é um armário, né? Deixa eu ver aqui. Aí vai subindo. 4.400, 4.600. Vamos ver aqui. Comportamento com temperatura.
como é que funciona aqui a planta PV. Então você tem os painéis, você tem as combiner box. Quando você tem usina, você não usa geralmente uma string box apenas, você usa uma combiner box. Isso aqui a gente vai ver, acho que na última aula aí a gente vê esses acessórios, essas coisas que são associadas ao sistema fotovoltaico com maior detalhe, né? String box, combiner box, no caso ali da UTFPR, foram utilizados combiner box com medição de corrente por string, né? Aqui está então o Sunny Central, que é o inversor, deixa eu ver, plataforma de comunicação. Olha, ele também opera para proteção também. Transformador, isolador. Pô, legal. Bem interessante isso aqui. Aqui eu coloquei um outro site de referência aqui, onde você vai encontrar inversores centrais de outras marcas, né? Então aqui um apanhado de inversores centrais, tá? Depois vocês podem olhar com calma. Eu falei naquele dia sobre os microinversores. Eu vou encerrar por aqui, porque já foi 1 hora já praticamente de aula sobre inversor. Eu falei que não ia demorar, né? A gente pode depois conversar desses caras aqui, como é que funciona, como é que liga, de uma maneira mais isolada. Me lembrem também, se for o caso. E é isso aí. Putz, eu vou parar o vídeo aqui, senão vai demorar. No caso do SolarEdge aqui, depois eu vou passar esse vídeo para vocês aqui, ó. Aí eu coloco na descrição do vídeo que eu vou upar, para que vocês entendam as diferenças, né? Como é que funciona daí o SolarEdge e o microinversor. Ou de repente eu passo um trabalho para que vocês deem uma pesquisada como é que funciona aqui e aí tragam as dúvidas na aula seguinte, né? Isso aí. Vamos lá. Eu vou parar a gravação aqui e vou upar esse vídeo aqui.